Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, nesta manhãzinha que começa, nessa madrugada, eu estou aqui para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de apoio e uma palavra de gratidão. Que Deus os abençoe poderosamente, a você, sua família, a cada família, dando a bênção, a vitória, dando refrigério, dando a paz que excede todo entendimento. Amém? O Senhor diz na palavra dele, no Salmos 37, entrega os seus caminhos ao Senhor, o seu caminho, a sua vida para o Senhor. Agrada-te dele e ele concederá os desejos do teu coração, conforme a vontade dele, é claro, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E tudo que nós devemos fazer dia após dia, é alimentar da palavra do Senhor, porque ela é a raiz contra todo pecado. É a palavra de Deus que nos liberta, nos consola, nos cura e nos leva para o céu. Por isso que nesta manhã, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou aqui na presença de Deus, para trazer um pouco da palavra do Senhor para os vossos corações que se encontram tristes, aflitos, abatidos. E é nessa palavra que eu quero meditar, porque quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida, o nosso ministério, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa vida sentimental, conjugal na presença do Senhor, Ele abre as portas, Ele faz o melhor. Nós não devemos desanimar diante as situações, as circunstâncias. Nada é impossível para Deus. E uma coisa eu quero te dizer nesta manhã: se você está com um problema, coloca nas mãos de Deus, leia a palavra, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. E Ele entregou o Filho dele, Jesus, para nos salvar, nos libertar. E Jesus pagou com preço de sangue, sangue puro, sangue perfeito, para nos limpar, nos livrar de todo pecado naquela cruz. Ele já levou, não fica carregando esse peso em você, mas deposita sua confiança em Deus, no Senhor. Agrada-te do Senhor. Aqui está uma amiga, uma conselheira, aqui está uma missionária, porque na palavra de Deus, Deus deu vários dons e levantou evangelistas, missionários, cooperadores, né? Levantou pessoas para falar do amor dele. Fala até mesmo que ele levantou homens como pastores, mas eu creio que o pastor mesmo não é os homens, é o Senhor Deus, é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é maravilhoso. E é neste Deus, nesta palavra, que nós devemos buscar dia após dia e meditar. Olha aqui que lindo que está escrito aqui. Eu vou ler para vocês. Nunca desista dos seus sonhos, o caminho é longo, mas com fé a vitória é certa. Amém? Entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele agirá. Amém? Deus, ele não desampara os filhos dele. Amém? E quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para o Senhor, Ele abre todas as portas.
sendo humildes, obedientes, sendo arrependendo, né? Tendo arrependimento em nossos corações verdadeiro, abandonando o pecado, confiando em Deus, confiando na palavra, porque Deus, o Espírito Santo, Ele é maravilhoso, Ele quer o melhor para nós. Muitas vezes nós buscamos caminhos que nos levam para a perdição, o caminho largo, o caminho que parece ser bonito, mas o fim é destruição, é tormento eterno. E Jesus veio para nos dar vida em abundância. Se você está com uma causa, ora, jejua, obedeça a palavra. E no tempo certo, Deus, Ele vai abrir as portas para você. Amém? Então vamos meditar. Deus me deu hoje uma palavra um pouco assim, falando do povo de Israel, né? Dos remanescentes, dos escolhidos, mas graças a Deus que Ele nos adotou como filhos amados, como Abba Pai, né? Adotados, Paizinho querido. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, por esta palavra, por este momento, Pai, de estar refletindo no Teu amor, na Tua palavra, amém? E agora eu quero falar sobre o altar e os sacrifícios. Bom, então estou aqui para falar do altar. O que é o altar? O altar naquele tempo realmente era um altar. E hoje nós temos esse altar que é o nosso coração, a nossa vida na presença de Deus. E naquela época, irmãos, Deus, Ele pedia para as pessoas sacrificar a melhor ovelha, a melhor ave ou o melhor animal, conforme era os seus pecados mais perfeito. Tinha que ser tudo perfeito, mas mais animais, né? Você tinha que sacrificar. E hoje não, hoje nós temos que entregar nossa vida, o nosso coração na presença de Deus, derramar na presença de Deus. Amém? Então vou ler aqui, ó. Eu pedi a Deus uma palavra e Ele me deu Esdras capítulo 3. Amém? Senhor Deus, nesta hora gloriosa, eu coloco a minha vida na Tua presença, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando conosco. Porque o Senhor não está falando só comigo, mas também com essas vidas, Senhor, que vão ouvir este vídeo, que vão ver este vídeo, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por este momento, Pai, na Tua presença, amém? O altar e os sacrifícios. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então, o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, e os outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes, construíram um altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés. Homem de Deus, mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que estavam antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele toda a manhã
todas as tardes. Além disso, comemoraram as festas das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecida a cada dia sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia primeiro do 7º mês, antes mesmo do tempo que o Senhor começasse a ser construído de novo, o templo, né? Amém. Aqui, sabe, irmãos, Deus está falando das festas de Israel. Deus está falando daquele povo, né? Que eles voltaram para aquele lugar, para aquela região, porque ali eles ofereciam culto ao Senhor, ofereciam sacrifícios para o Senhor, e eles tinham festas das barracas, da lua nova, tinham as festas, né, de Nisan, que era a festa de Esther, quando Deus renovou a aliança com aquele povo e eles foram libertados, né, das mãos dos egípcios, das mãos, né, das mãos assim do adversário, do inimigo, né? Então, bom, não vou entrar muito nesse detalhe, não, vou entrar mais no que foi lido aqui. Então, irmãos, o altar que eles iam construir era um altar mesmo, era naquela época, né, antigamente, antes de Jesus vir, tinha os sacrifícios de animais, de ovelhas, né? Então, eles sacrificavam aquelas ovelhas, aqueles animais, pedindo perdão pelos pecados daquele povo, daquela região e pelos pecados deles também, lógico, né? Mas aquele povo naquela região falava que eles eram pessoas perturbadas, pessoas cegas espiritualmente, pessoas que faziam o mal, eram pessoas assim muito perigosas, porque elas não tinham o amor de Deus, elas não tinham a libertação de Cristo na vida deles, mas eles foram com temor e tremor para aquele lugar, para aquela região, para fazer os sacrifícios. Então, muitas vezes, queridos, a nossa vida é assim. Quando aparece um gigante na nossa frente, quando aparece um urso, um leão, como Davi enfrentou, ele não foi na força dele, ele foi na força de Deus, no poder de Deus. Eu não sei qual é a sua luta, qual é o leão ou os leões que você tem que enfrentar. Mas uma coisa eu te digo diante do Senhor Jesus, quando você coloca aqui dentro ao seu altar o seu coração na presença de Deus e toma posição e olha para o céu e fala: Senhor, eu estou arrependido de todo o meu coração, faça de mim, Pai, conforme o teu querer, a tua vontade, Pai. Começa a agradar ao Senhor. Começa a tratar as pessoas com amor, com respeito. Começa a olhar as pessoas com os olhos que Jesus olhou. Não julgando, não apontando, mas amando elas como elas são. Levando a palavra de Deus, levando refrigério, levando conforto. Porque você, irmão, não vai na sua força. Você vai lutar com Espírito Santo que Deus colocou no seu coração. Ele vai guerrear as guerras para você. Não desanime, não desanime diante as suas situações, as suas circunstâncias. Coloque de pé na presença de Deus. Estuda a palavra, leia a palavra, porque ela que nos liberta, ela que nos limpa, que nos purifica,
ela que nos leva para o céu. Amém? Seja forte e corajoso. Não foi assim que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso. Deus é contigo. E uma coisa eu te digo, irmãos, Deus vai colocar pessoas abençoadas, pessoas de verdade que amam sua vida, que amam sua família, para orar por você, para interceder por você. Pessoas boas e amigas que nós devemos, estar junto com elas, compartilhar a palavra. Nem que seja de longe, nós devemos abraçar essas vidas, estas almas, aleluia, e colocar elas na presença de Deus, falar do amor de Deus. Amém? Então esta é a palavra. Pode aparecer o problema que for, a luta que for, mas se você tiver com Deus, a vitória é certa. Sabe por quê? A minha vida, antes eu não conhecia o Senhor. Eu sou de uma família muito grande, de Divinópolis, e já perdi 3 irmãos, pai, mãe. Hoje somos 10 irmãos, 5 mulheres, 5 homens. E eu sofri muito, muito mesmo, porque eu tomei decisões erradas, precipitadas. Sofri em todas as áreas da minha vida que você imaginar. Mas nem por isso eu desisti. 33 anos, quando eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida, eu não aceitei de coração verdadeiramente, irmãos. Muitas vezes eu tinha passado no vale da sombra da morte. Esse vale é quando Davi guiava as ovelhas por um caminho bem estreitinho e ele tinha que ter muita atenção para não perder nenhuma ovelha. E Jesus é assim, ele é o bom pastor, ele não quer te perder, ele não quer me perder. Ele quer nos tirar dos vícios, da bebida, da mentira, de toda a podridão desse pecado deste mundo, do homossexualismo. Deus quer nos tirar, aleluia, da prostituição espiritual, da prostituição do nosso corpo. Porque Deus quer nos livrar de toda ira, de toda raiva. Ele quer curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito. Ele quer fazer de nós pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Amém? Jesus, filho de Davi. Aquele cego disse para Jesus, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Tende compaixão de nós, Senhor. Olha para nós nesta madrugada, Senhor. Estamos aqui com o coração aberto, meu Pai. Oh, meu Deus, eu estou aqui diante da Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta manhã, para Te agradecer, Pai, pela minha vida, porque hoje verdadeiramente eu entreguei a minha vida, a minha casa, a minha família ao Senhor. Oh, meu Deus, hoje eu sei ser uma mãe, hoje eu sei ser uma boa esposa, Senhor. Tenho minhas falhas, tenho os meus defeitos, mas todos os dias eu estou me corrigindo na Tua presença, e isso que o Senhor quer de nós, que a gente venha arrepender verdadeiramente e que a gente venha buscar a Deus todos os dias, porque Ele é a luz, é o caminho e Ele é o único que pode nos ajudar. Muito obrigada, meu Deus, por esta manhã gloriosa na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, a cada lar, a cada família. Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, oh Deus, a vida do Bruno, da Fabiana, da Gabriela, do Carlos, meu marido, aleluia, das minhas netinhas Giovana, Maitê. Oh, meu Deus, que o Senhor venha alcançar,
Oh, meu Pai, os meus amigos, minhas amigas, Senhor, os lares, as famílias, Senhor, guarda, cura, salva, liberta, meu Pai, faça uma obra maravilhosa, meu Pai. Oh, meu Deus, eu também quero te apresentar, meu Pai, aleluia. A família do meu amigo, Senhor, Felipe, a mãe dele, Liana, Senhor. As irmãs, Senhor, que o Senhor venha derramar a gota do teu sangue, a paz, o amor, a alegria, a vitória, que eles venham, Senhor, ser vencedores, meu Pai. Ah, meu Deus, afasta de nós, Senhor, de cada família, afasta, Senhor, toda inveja, todo mal, todas as pessoas negativas, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda mentira, todo engano, todas as mortes súbitas, todos os acidentes, sequestros, estrupos, violências, todo crime, todo homem sanguinário, todo terror noturno, meu Pai, toda seta que voa ao meio-dia, meu Deus. Ah, meu Pai, abençoa, meu Deus, a nossa despensa. Abençoa, meu Pai, quando formos dormir, sem a vela do nosso sono. Abençoa, meu Pai, o nosso portão, meu Pai. Orabachei, queimalabaia, oribassuriarás, sericlama chei, barassuriarás, que venham entrar pessoas que sejam para a salvação, meu Pai, porque a porta é grande. Ah, Deus, no seu coração está a salvar a todos, mas nem todos querem ouvir a tua voz, Senhor. O caminho é estreito, Senhor, o caminho é estreito. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe por quê? Por que eu digo isso? Porque hoje eu sou uma adoradora verdadeira. Eu não estou atrás de dinheiro. O que vier será bem-vindo, mas eu estou atrás de almas. Almas para o reino de Deus. E você sabe o que é mais bonito nisso tudo? Muitos correm para a fama, muitos correm para festas, bebidas, vícios, mas nós devemos correr atrás de vidas para o reino de Deus. E hoje, irmãos, eu estou fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, pedindo Deus força e sabedoria dia após dia, porque eu não quero ser mais do mundo. Eu sou vivo neste sistema, neste planeta, mas eu quero ser diferente. E por isso, amados, eu falo com vocês nesta manhã. Procurem ser diferentes. Amém? Que Deus os abençoe